Olá a todos, este vídeo pretende demonstrar como é que é possível fazer um teste estatístico para comparar se dois declives obtidos em duas regressões lineares independentes são estatisticamente diferentes ou não. Isto pode ser uma pergunta útil. Por exemplo, aqui temos os dados que foram obtidos num trabalho no vosso trabalho da reação de Fenton, e nós podíamos querer ter a certeza se a presença ou ausência do EDTA tinha de facto impacto nos resultados, e por isso uma forma de o ver era se os declives obtidos com as duas regressões eram estatisticamente idênticos ou não. Para fazer esse teste, vamos usar aqui esta fórmula que está aqui representada. Tentamos calcular uma estatística t, que é igual à diferença entre os dois declives, a dividir pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros padrões de cada declive. Portanto, estes quatro números são obtidos quando se faz a regressão linear. Esta estatística segue uma distribuição t-student com graus de liberdade n1 mais n2 menos 4. Menos 4 porque cada uma das regressões, e estes dados são obtidos a partir de duas regressões independentes, cada uma das duas regressões tem dois parâmetros e, portanto, no cálculo dos graus de liberdade, contabilizamos todos os pontos que temos na nossa amostra, menos o número de parâmetros que foram ajustados no nosso modelo. Portanto, só para ficarmos aqui com uma noção de quais são os graus de liberdade que depois vamos ter que aplicar no teste, vou usar a função count para saber quantos valores é que tenho em cada conjunto. Aqui tenho 12. No caso da regressão sem o EDTA, tenho um pouco mais. Temos 15, portanto os graus de liberdade vão ser iguais a 12 mais 15 menos 4. Vamos ter 23 graus de liberdade. Antes de fazer a regressão linear, as regressões lineares com análise de Tullback, vamos só ter uma noção visual dos dados. Portanto, vou pedir a criação dos gráficos. Insert, um gráfico de scatter. Portanto, este é o com EDTA e depois regressão sem EDTA. E vou já aqui pedir para adicionar as trend lines lineares e para mostrar o R quadrado. Nós depois vamos complementar esta informação com a ferramenta de Data Analysis Tullback. E vemos que numericamente os declives são bastante diferentes. Um é 2479 sem EDTA e com EDTA será 249,72. Portanto, os declives numericamente parecem muito diferentes. Se calhar aqui não haveria uma grande dúvida que estávamos perante declives diferentes, mas para responder a isso temos de ter uma noção se o erro na estimativa destes declives é pequeno ou grande, porque se o erro for muito grande, apesar de numericamente os valores dos declives serem diferentes, podem estar dentro do erro das duas medições. Não serem tão diferentes assim. Para ter essa medida do erro do declive, vamos fazer então a análise de regressão, com o Data Analysis. Tem Data Analysis, ok. Vamos selecionar
os valores de... o primeiro que nos é pedido são os valores de y. Os de y vão ser aqui os valores de 1 sobre a absorvência. Depois os valores de x vão ser as concentrações. Eu vou pedir, neste caso eu não vou pedir podemos ver os resíduos e vou pedir para calcular, portanto os valores vão ser devolvidos, por exemplo, aqui. Então aparecem aqui os resultados da primeira regressão, do caso dos dados com EDTA. Temos o R quadrado de 87, 12 observações. Temos o teste F, que deu-se um p-value de 7 vezes 10 levantado a menos 6. Portanto, podemos, com uma elevada confiança, rejeitar a hipótese de que, neste caso, o y seja independente do x, portanto, há uma relação de dependência entre o x e o y, e temos o valor da ordenada na origem, 0,27, e o do declive, que será 249, com um erro padrão de 29, e temos aqui um intervalo de confiança que vai desde 184 até 315. Vamos só olhar para os resíduos, porque lembram-se que eventualmente nós podíamos ter algum valor que pudéssemos considerar um outlier se tivéssemos aqui um resíduo standardizado muito grande, né? E aqui estão todos, não há nenhum acima de 3 ou abaixo de menos 3, portanto não temos razão para excluir nenhum ponto, apesar de vermos que os dados até apresentam alguma curvatura, portanto, eventualmente, mesmo sem fazer o gráfico de resíduos, vemos que há aqui alguma curvatura, ou seja, podemos e eventualmente trabalhar só com estes 3 pontos, que não é, portanto vamos ter menos valores. Como é que vamos fazer isso? Vou aqui, esses 3 pontos são este, este aqui, e este aqui. Só corrigir aqui a referência, passamos só a ter 9 pontos, mas estes 3 pontos já têm parecem mais lineares. Aqueles pontos não foram rejeitados por terem um desvio, um valor de resíduo muito exagerado, mas porque os dados apresentavam um desvio à linearidade. Portanto, nesta região apenas é que temos uma aparente linearidade. Aqui já atualizou automaticamente, mas já vamos ter que voltar a executar aqui esta análise de regressão. Vamos a data analysis, regression, ok. Vamos corrigir os intervalos do y, do x, ok. Continuamos a ter um teste F significativo, temos um R quadrado mais elevado e temos os resíduos também com valores aproximados standardizados que já tínhamos.
e temos agora um declive de 351 com um erro padrão de 24, com um intervalo de confiança de 95% de confiança entre 292 e 409. Vamos ver quanto à segunda regressão com EDTA e nós vamos querer pôr os resultados aqui no A60. Vamos só pedir outra vez Data Analysis, Regression. Vamos agora o Y será este, o X as concentrações e agora vamos pedir para pôr os resultados aqui em baixo. Agora temos também um R quadrado de 0.98, o teste F também com um p-value muito baixo, portanto podemos rejeitar a hipótese de x e y serem independentes entre si, e temos aqui o declive com o valor de 2479, com um erro padrão de 94 e um intervalo de confiança de entre 2274 e 2684. Só pela análise dos intervalos de confiança já podíamos inferir, como eles não têm nenhuma sobreposição, que são estatisticamente diferentes com 95% de confiança. Mas podemos complementar esta análise com o teste que temos aqui a fórmula. Portanto, para isso, para calcular a estatística T, vamos precisar então da diferença dos declives. Portanto, o declive da primeira, para simplificar, vamos ter a diferença entre o declive maior e o declive mais pequeno. Nós só queremos é testar se eles são diferentes entre si, portanto não interessa aqui a ordem. E depois vamos dividir por SQRT, que é a função de calcular a raiz quadrada, e agora vamos colocar o erro padrão desta regressão ao quadrado mais o erro padrão desta regressão do declive, são erros padrões do declive ao quadrado. Portanto, isto vai-nos dar o valor da estatística, deu 21, e agora nós queremos calcular o p-value para este teste. Como é uma distribuição T, nós lembram-se que temos duas funções para ler a distribuição T no Excel, o t.inv.2t e o t.dist.2t, para termos a certeza qual é que é. Um deles pede um valor da distribuição T e devolve a probabilidade, o outro pede uma probabilidade e devolve um valor da distribuição T. Neste caso, nós já temos o valor da distribuição T, queremos a área que está nas caudas definidas para fora deste valor da estatística de teste. Portanto, vamos usar o T. Deixa eu ver se é o dist, 2t. Eu sei que é a função certa porque ele está-me a pedir um x e não uma probabilidade. Este x vai ser a estatística que nós acabamos de calcular, e o outro argumento são os graus de liberdade que nós tínhamos calculado aqui em cima, neste caso são 20. Dá-nos um valor P de 2,2 vezes 10 a menos 15, que é muito pequeno, e como qualquer valor P de um teste estatístico dá-nos a probabilidade, de acordo com a hipótese nula, de observarmos uma amostra como aquela que nós observamos ou ainda mais afastada da hipótese nula. Neste caso, a hipótese nula é de que o declive 1 é igual ao declive 2. A hipótese alternativa é de que o declive 1 é diferente. Portanto, vamos representar a diferente aqui com o tilde igual. É diferente do M2. Portanto, a probabilidade de observar uma amostra como aquela que nós observamos, de acordo com a hipótese nula,
é 2,2 vezes 10 elevado a menos 15. Como é um valor tão baixo, é muito pouco provável que a nossa amostra seja coerente ou se tenha sido gerada de acordo com a hipótese nula. Portanto, vamos rejeitar a hipótese nula e vamos tomar a decisão de que consideramos que há uma diferença significativa entre os dois declives. Depois no Moodle vão ter a oportunidade de fazer uma análise semelhante com os dados em que o captador é o manitol e depois repetem esta análise e vão escrever na resposta do Moodle os valores dos declives destas duas retas com EDTA e sem EDTA com o captador manitol, os intervalos de confiança que vão encontrar e vão fazer o teste e decidir com base no p-value que encontrarem se os dois declives são iguais ou se são estatisticamente diferentes.